Então aqui, replay da Alpargatas. A situação aconteceu no dia 26 de janeiro, foi próximo do meio-dia. Eu vou colocar o replay aqui, então, aqui perto de 11h59. Deixa eu dar uma pausa aqui que o player ele já começa a aparecer, então você pode colocar ali, caso você queira fazer esse estudo, ali perto de 11h58. Então nesse caso o player em questão é a Tullet, ela também aqui está colorida de vermelho, a gente já consegue ver ela aqui no Times and Trades e no Book de Ofertas. Você vai perceber que a forma que ela está atuando vai ser bem semelhante à do Itaú. Porém aqui ela vai estar um pouco mais lento do que o Itaú. Você vai ver que a ação ela anda um pouco mais devagar. Mesma situação, olha lá no Times and Trades. Então ela te comprando de forma ativa e ela sempre aparece no primeiro nível de preço. É essa situação que eu busco. Aliás, essa é uma das situações que eu busco para eu realizar uma entrada aqui através do fluxo. Então eu preciso de defesa, ou seja, a Tullet ela aparece defendendo o preço de forma passiva, então ela sempre aparece no primeiro nível de preço. Então o que isso me indica? Mesmo que entre alguém vendendo aqui, eu sei que esse preço ele não tende a deslocar tanto, porque eu tenho defesa, eu também tenho a mesma instituição que está atuando na defesa, também atuando no ataque. Então isso acaba sendo interessante para a gente buscar por entradas aqui através do fluxo. Repare que a Alpargatas ela também está numa situação aqui de tendência de baixa. E aí praticamente um player faz toda a diferença aqui na movimentação do ativo. Também aparece um JP Morgan comprando de forma ativa e de forma passiva. Olha lá, a Tullet já está pagando 13. Ela começou a comprar lá no 13,3, se eu não me engano. E agora já está pagando 17. Eu vejo como acaba sendo simples a operação através da leitura de fluxo. Você identificou um player e aí você faz a tua entrada e tenta acompanhar aquele player na operação. Então é praticamente essa forma que eu opero. Eu acabo seguindo ali a movimentação da análise gráfica, mas eu sempre estou olhando como que está o fluxo. O fluxo está mais comprador ou mais vendedor. Por exemplo, aqui antes de entrar essa Tullet, a ação estava em tendência de baixa ali que não tinha nenhum player relevante na compra. Mas no momento que aparece esse player, caso eu tivesse vendido aqui nessa ação, ou eu encerraria a posição, ou de repente até buscaria inverter a mão. Porque aí, por exemplo, se você... vamos imaginar aqui uma situação que o pessoal da análise gráfica. Na análise gráfica, o pessoal identificou aqui um pivô de baixa. Poderia tentar uma venda nesse ponto, ou até nesse candlezinho aqui. O preço começa a cair. Mas aí você está vendo o fluxo, você vê que entra uma Tullet atuando dessa forma. Ou poderia ser qualquer outra corretora também. Mas você identifica uma defesa contrária à tua posição. Vou dar uma pausa aqui. Então, geralmente o pessoal da análise gráfica, fazendo a venda nesse ponto ou nesse ponto, geralmente o stop vai estar posicionado aqui rompendo essa região. Mas aí você está vendo o fluxo, você vai esperar essa Tullet empurrar o preço aqui para cima e aí vir aqui te estopar? É bem provável que não, né? Inclusive você poderia até aproveitar esse movimento de alta aqui e estar lucrando na alta. E aí, de repente, caso a Tullet pare, você sabe que a tendência principal aqui num período intradiário ainda é de baixa, então você pode acabar vendendo num ponto bem melhor. Vou colocar aqui 8 vezes a velocidade. Então a Tullet está comprada em quase 60 mil ações e ela continua atuando da mesma forma. Então repare que o preço já andou a 38 centavos em questão de porcentagem. A gente está falando de 3%. Então, para uma ação oscilar 3% em praticamente 25 minutos,
Vou dar uma pausa aqui que a Tullet sumiu. Vou só concluir aqui o que eu estava falando. Para uma ação andar 3% em 5 minutos, tem situação em que a ação não oscila isso no dia. Então imagina só aqui, aliás, em 5 minutos não, né? Em 25 minutos. Então agora aqui aproveitando, veja que a Tullet sumiu. Pagou até o 46, ela compra exatamente 100 mil ações. E aí ela some do Times in Trades e do book de ofertas. Então nessa situação o pessoal identifica, olha o Itaú aqui já vendendo 9 mil a mercado. Então o pessoal identifica a ausência desse player que fez a alta, e aí eles já iniciam as suas posições na venda. Vou dar o play aqui novamente. Veja que nesse caso aqui a ação da Alpargatas ela não retorna tão rápido igual ao primeiro caso que a gente viu lá nas ações da Alupar, porque ele continua aparecendo aqui o pessoal defendendo. Então aqui olhando o book de ofertas do Times in Trades eu identifico um Morgan comprando bastante. Mas você percebe que o player em questão que motivou o movimento de alta, ele já não aparece mais. Então, pessoal, se vocês quiserem pegar essas duas ações aí para treinar a leitura de fluxo, então a Alupar, o código é ALUP11. A situação aconteceu dia 19/1, 1h55 da tarde. E aí o player que é bacana você estar olhando, então, é o Itaú. E a outra ação, essa que a gente está vendo agora, é Alpargatas no dia 26/1. Então aqui foi meio-dia. Podem colocar ali 11h55, 11h58. E aí fiquem de olho na corretora, na Tullet. Então tá anotado aqui nos meus registros. Então é isso. Agora o fluxo ficou assim, ficou bem brigado. Não tem nenhuma situação ali relevante nem na compra nem na venda. A venda interessante foi no momento em que a Tullet parou de comprar. Então você poderia ter pegado ali um movimento lá perto do 11h40, 11h36 aproximadamente. Aquela seria a melhor situação de venda. Quando o fluxo está assim, meio brigado, você não sabe exatamente para que lado ele vai. Estou imaginando que você conseguiu vender no momento em que o player que fez a alta, ele saiu de cena, você ficou bem vendido. Então, caso comece a entrar a pressão de compra, você ainda tem a possibilidade de acabar estopando no 0 a 0 ou sair um pouco antes do preço chegar lá no teu preço médio. Bem, aqui então as ações elas foram recuando devagar. Vou colocar também lá perto das 4 horas para a gente ver o que aconteceu. Então aqui 4h07. Então desde aquele ponto as ações elas não caminharam tanto para nenhum lado. Então ela recua aqui, ela perto dos R$13, aí ela ficou aqui em uma situação de caixote. Bem, então é isso. Utilizem o replay para estar treinando a leitura de fluxo. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. Valeu, um abraço, até a próxima.